Igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É bom estar diante da presença de Deus, não é, igreja? Adorando, louvando, congregando junto com os irmãos. Hoje foi uma batalha para chegar aqui. Foi uma batalha. Minha mãe, ela estava em casa, né? Então ela precisava sair. Só que então, na hora de voltar, né? Porque eu tinha que buscar o meu sobrinho, e se ela não voltasse a tempo, eu tinha que cuidar dele. Nem o Uber teria aceitado. A gente pode achar que é coincidência, a gente pode pensar que é normal, mas Jesus não aceita. Uber 99, ele não teria aceitado. Ela teve que pegar dois ônibus, chegar para perto de casa, e quando chegou perto de casa, como chamou o 99? Não aceitou também. Ninguém teria aceitado. Moto, carro, eu falei, meu Deus do céu, só o Senhor na causa mesmo. Mas graças a Deus o Senhor deu a vitória e a gente está aqui para louvar e agradecer o Senhor de graça. Vou começar louvando um louvor, que eu gosto demais desse louvor. Eu acredito que ele pode ser muito comum, muitos irmãos podem conhecer, mas eu acredito que ele fala com a nossa alma, com o nosso ser, dentro da gente. Porque todos nós somos pessoas pecadoras, errantes, merecedoras do amor de Deus, mas o Senhor, com a tua infinita graça, nos alcança. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou estar louvando o número 15. Glória a Deus, aleluia. Se os irmãos quiserem me ajudar. Glória a Deus, aleluia. Com cego andei, perdido vaguei, longe, no meu Salvador. Mas o céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar.
Senhor, nos guiando. Um dia eu tinha que fazer uma cirurgia no meu dedão, né? Por causa que eu estava enfermo de uma infecção durante 2 anos. Fiquei 2 anos nessa prova, nessa luta. Até que um dia eu tive um problema, não um problema, mas eu sentia dores na garganta. Eu ia nos médicos, os médicos diziam para mim: olha, sua garganta está limpa, ela não tem nada. Mas eu senti aquela dor. Eu comecei a imaginar assim: será que é uma coisa falsa de mim mesmo? Algo que eu estou projetando na minha mente? Então um dia o médico falou: ó, é bom você fazer um exame, né? No posto, eles fazem esse exame de sangue para ver se você não tem nada na garganta. Então eu fiz esse exame, tiraram meu sangue, deu tudo certo, até que eu cheguei no médico. O médico falou: ó, nada, você está limpo, você está limpíssimo. Só que quando eu fui chegar numa recepção, a recepcionista chegou para mim e falou: calma aí, você é o Érico? Eu falei: sou. Por quê? É que você tem uma cirurgia agendada? Tem, eu não sei, eu estou esperando, faz um bom tempo que eu estou esperando, mas eu não sei. Então, você tem uma cirurgia agendada e ela é para amanhã. Eu falei: meu Deus do céu, eu não sabia disso. Eu estava esperando há muito tempo essa cirurgia, ninguém me ligou, não estava mensagem, eu não sabia. Eu perderia se eu não tivesse ido naquele dia ver essa questão da minha garganta. Naquele dia eu entendi. Realmente aquilo que eu estava sentindo na garganta não era nada de enfermidade. Deus me fez sentir algo para que me levasse ao hospital, para que eu soubesse dessa cirurgia. Mas o diabo não ficou muito feliz com isso. Porque no dia da cirurgia eu falei para minha mãe, né? Por um erro meu mesmo, eu acabei falando para minha mamãe: eu acredito que eles só vão analisar o modelo. Então você não precisa ver comigo. Você pode ir para casa e eu vou fazer a cirurgia, porque naquele dia ela estava próxima de eu vir fazer a cirurgia, mas ela ia ter que, né, passar no dentista. Então naquele dia eu cheguei e me disseram: ó, hoje você vai fazer a sua cirurgia e você precisa de um acompanhante. Naquele mesmo momento eu falei: meu Deus do céu. Mandei a minha mãe embora. E o pior, não tenho internet no celular para falar com ela. Naquele momento eu fiquei pensando: meu pai do céu, o que eu vou fazer? Eu fiquei temeroso, eu fiquei com medo. Parei lá no portão da UPA e falei: meu pai, só o Senhor vai fazer alguma coisa. Eu mandei a minha mãe para casa. Provavelmente ela foi. Eu não consigo falar com ela. Fiquei com medo. Naquele momento eu falei: não, será que pelo menos, será que eu não tenho como conversar com um cirurgião, com um médico, para conversar essa cirurgia? Então algo disse na minha mente, no meu interior, falou: está vendo aquele ônibus ali? Então, sua mãe vai sair de lá de dentro. E você vai fazer essa cirurgia. No mesmo momento eu falei: não, não é possível. Será que é Deus falando mesmo comigo? Será que é Deus falando comigo? Será que é um fruto da minha mente? Aleluia! Naquele mesmo momento, minha mãe, ela saiu do ônibus. E ela veio ao meu bolso e eu fui correndo diante de lá. Eu falei: mãe, foi Deus que te livrou, porque senão hoje eu não ia fazer nesse momento. Mas só para os irmãos ficarem sabendo, quando chegamos na recepção para mim fazer a cirurgia, chegando um outro impedimento, mas que Deus, como está 1000 passos à frente de nós e também de Satanás, deu livramento. A mulher falou: essa é sua mãe? É, ela vai me acompanhar. E essa criança? Ela falou: é meu sobrinho. Então, eu vou te deixar passar. Porque hoje é um cirurgião, é um doutor, fala um nome, mas um nome dentro do nome. E esse cirurgião, ele não tem problema de você estar com a criança. Mas se fosse uma cirurgiã, que ela também faz cirurgia aqui, ela não deixaria você fazer a cirurgia com a criança. Porque sua mãe não teria como cuidar de você e também da criança. Deus deu esse livramento e eu consegui fazer essa cirurgia. Graças a Deus. Glória a Deus. E um outro testemunho, irmãos, também no ensinamento que Deus me deu, já faz uns dias. Eu estava dentro de casa, estava chovendo, um tempo chuvoso. Eu estava lendo aqui, o Senhor falando comigo pela misericórdia. Eu olhei para fora e falei: Senhor, eu senti dentro de mim. O Senhor falava para mim que tinha um sinal. Porque há um bom tempo eu estava passando por uma luta
da qual o inimigo colocava dúvidas sobre minha mente, até sobre a existência de Deus. E Deus falou para mim: peça um sinal e eu vou te dar. Eu falei: só para os irmãos, eu como que a mente humana. Não, está meio chuvoso, eu vou pedir um raio para Deus. Um raio caiu no horizonte. Eu esperei e Deus não fez nada. E eu falei: Deus, se o Senhor fizer é Deus, se não fizer também é Deus. Então passou o que, acredito que uns 3 dias, minha mãe veio com a notícia com uma irmã, e o Senhor também tinha me usado para falar que ela teria um filho, né? Tudo para a honra e glória de Deus, porque é Deus que faz milagres. Minha mãe falou: ela está grávida. E ela falou para te dizer que é para você continuar na presença de Deus. Só que o sinal não foi só ela estar grávida, é que ela não tinha outra. O bebê estava se formando dentro do ovário dela. Então, naquele momento, Deus disse para mim: você me pediu um sinal e eu te dei um milagre. Aleluia. Aleluia. Naquele dia eu aprendi uma coisa muito importante: não podemos duvidar de Deus. Não podemos duvidar de Deus. Rei Ezequias. Naquele momento eu me lembrei do rei Ezequias, porque a palavra fala: Isaías chegou ao rei Ezequias e falou: Deus está te dando 15 anos de vida. E Ezequias disse, não, Isaías, perdão, disse: peça um sinal para que saiba. Então Ezequias falou: é fácil o Senhor fazer o sol se mover na frente. Então que Deus faça o sol voltar e que a sombra nos degraus também volte. E assim foi feito. Naquele dia Deus disse para mim: as coisas são feitas de acordo com a minha vontade, mas não me trate como um Deus que nada pode. Você me pediu um raio no meio da chuva. O inimigo poderia dizer para você: foi ocasião, um raio caiu. Mas eu te dei um sinal da qual nem o diabo poderia dizer que não criou. Naquele dia é Deus. E desde aquele dia nenhuma dúvida entrou no meu coração. Glória a Deus. Então, irmãos, para que os irmãos fiquem, vamos orar um pouco, né? Para começarmos a palavra de Deus, darmos continuidade. Grandioso Deus, grandioso Pai, poderoso Deus, se exaltado. Obrigado, Pai, pela oportunidade que hoje me deu de estar aqui para adorar, para glorificar. E também, Senhor Jesus, para participar, Pai, com os meus irmãos em Cristo da Tua palavra. Porque sei que essa palavra não é só para os Teus filhos, ó Deus, não só para os meus irmãos, mas também para mim. Porque sou homem, Pai, dependente de Ti, homem falho e pecador. E sei que somente o Senhor, Deus, pode nos guiar e nos fortalecer no Senhor. Fala conosco nesta noite, Pai, e que o Senhor possa abrir as nossas mentes, o nosso entendimento na Tua palavra, e que pela Tua graça, Pai, venhamos ser curados, libertados e livres de toda enfermidade, toda honra, glória e louvor venham ser dados a Ti, Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Podem exaltar o Senhor com palmas. Aleluia. Irmãos, eu vou ser sincero que quando eu recebi esse convite, eu tinha até um esboço pronto para a palavra de hoje. Só que a irmã falou comigo no celular: hoje o que como pode dizer, a palavra é qual mesmo, né? Jeremias 33:3. Eu falei: ok. Eu fiquei em dúvida: Senhor, o que eu faço agora, Pai? Eu prego algo que o Senhor me deu também, ou prego aquela que é o tema? Então o Senhor me deu a palavra do tema. Ele falou: prega essa daqui. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então vamos abrir nossa Bíblia em Jeremias 33:3. Glória a Deus, aleluia. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.
Glória a Deus, aleluia. Em nome do Senhor. Grandioso Deus, grandioso Pai, apresento essa palavra, Deus, em tuas mãos e agradeço, Pai, pela ter nos dado nesta noite. Fala conosco, fala com o nosso coração e com as nossas almas. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Podem se sentar, igreja. Glória a Deus. Igreja. Essa palavra de Jeremias fala de um momento específico do povo de Israel. Um momento onde o povo estava sendo perseguido pelo rei de Babilônia. Mas isso já tinha sido premeditado. O Senhor já tinha dado ao profeta Isaías dizendo: o povo de Israel irá sofrer pelos seus pecados, pelas suas falhas, pelo que fizeram comigo, adorando outros deuses e profanando o templo que tem o meu nome. Mas o Senhor também disse para aquele povo: servo meu, eu dou uma palavra de derrota hoje para o meu povo de Israel, mas também dou uma palavra de vitória, porque eu os trarei de volta de Babilônia, e sou eu que estou falando, eu que estou dizendo. Eu tenho promessa, eu vou levantar, eu vou trazer o Messias que há de salvar este povo. A casa de Davi não ficará sem rei. O rei Davi irá salvar o povo de Israel, esse povo que tanto precisa e necessita. O Senhor disse isso naquele dia. Deus deu palavra de derrota, mas também deu palavra de vitória. Hoje estamos aqui, igreja, temos tantos problemas, tantos medos, tantos pavores, e o Senhor diz: há momentos em nossas vidas que é necessário passar pela tempestade. A tempestade é visão que vem para bem e não para mal. Glória a Deus. Porque em meio à fraqueza, irmãos, é que somos fortes. Somos fortes porque dependemos totalmente de Deus, dependemos totalmente daquele que está acima de todas as coisas, e sem Deus nada podemos fazer. Também peço para os irmãos abrirem uma página atrás, em Jeremias 32, glória a Deus, aleluia, 32 e versículo 40. E farei com eles um concerto eterno, e não se desviará deles, para lhes fazer bem. Porém, o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem, e os plantarei nessa terra, certamente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Glória a Deus, aleluia. Peço também que os irmãos abram 33, 14. Glória a Deus, aleluia. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. Este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é nossa justiça. Glória a Deus. Irmão, essa palavra fala sobre Jesus. O povo de Israel estava em um momento aflito, angustiado. Eles já não sabiam mais o que fazer. Senhor, o Senhor não é Deus. Por que estou neste tormento? Porque a minha casa está sendo incendiada. Porque o nosso rei está sendo levado cativo, e as minhas filhas, os meus irmãos, os meus pais. Mas o Senhor deu uma palavra para o profeta Isaías: não se preocupe, porque esta terra que hoje vocês veem sendo destruída voltará à mão de vocês. É uma promessa que eu vos faço, filhos. Façam isso para que se mantenham firmes, para que se mantenham alertas. Vocês estão sofrendo o que os seus representantes começaram
Mas saibam que eu hei de voltar e trazer a vocês de volta, e viverão seguramente. Essa palavra, irmãos, é uma profecia. Mas não é uma profecia do quê? Era uma profecia que naquele tempo foi dada tanto ao povo judeu quanto a nós. O Senhor fala aqui, e naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome que eles chamarão: o Senhor é nossa justiça. Naqueles dias e aquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Esse renovo é Jesus. Naquela época estávamos debaixo da lei, mas o Senhor disse ao povo de Israel: eu darei semente ao rei Davi, mas não qualquer semente. Darei semente um reino eterno, um reino eterno, um renovo para as nossas almas. Jesus. Era uma profecia sobre a volta de Jesus sobre a terra, sobre a vida dele sobre a terra. Glória a Deus. Mas não devemos ficar temerosos. Essa palavra também fala para nós, porque hoje vemos que Jesus ele veio, ele voltou, salvou as nossas almas, e pela graça somos salvos, e pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos salva, irmãos. Muitos judeus hoje, se não a maioria, não acredita que Jesus é Deus, não acredita que Jesus é o nosso Messias. Deus que é verdadeiro. Então, muito, irmãos, recai sobre nós pregar a palavra, pregar o Evangelho, pregar a justiça. Irmãos, a tempestade ela é difícil, não é fácil, mas devemos nos manter firmes, porque o Senhor tem promessa na vida de muitas pessoas aqui que se perguntam: Senhor, eu creio, eu acredito, mas está difícil. O Senhor me prometeu, mas há quanto tempo não acontece? Há quanto tempo, Senhor, estou esperando? Então o Senhor me leva aqui em Jeremias 33, glória a Deus, aleluia, versículo 6. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e o sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e o edificarei como ao princípio, e os purificarei de toda a sua maldade, porque pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim, e com que transgrediram contra mim. Porque o Senhor fala que é uma promessa da qual Ele fez muitas pessoas, e Ele há de cumprir. Ele há de cumprir. Irmãos, essa palavra fala de espera e de paciência. Sei que é difícil ter paciência, sei que é difícil esperar, eu sei muito bem disso. Eu já esperei muitas coisas também, demoraram, mas aconteciam. A paciência é necessária, porque isso demonstra fé, isso demonstra confiança no Deus Altíssimo que tudo pode. Irmãos, estamos em tempos sombrios, muito sombrios mesmo. Eu não estou brincando, eu não sei se os irmãos sabem, mas existem ideologias neste mundo que está matando a igreja, matando a alma e o espírito. Eu vou ser sincero, não é atacando nenhuma igreja e não é atacando nenhuma pessoa de nenhum lugar, mas hoje existem igrejas que se chamam igrejas simplesmente abertas. Entre e venha e fique como está. Não seja transformado. Aqui Deus te aceita da forma que você quer. Mas é isso que o Senhor quer. É a verdade que o Senhor traz sobre a palavra, sobre a justiça. Não é a verdade, irmãos. Sei que muitos dos irmãos estão aqui e muitas das vezes podem se ver: ah não, eu só sou um servo. Eu só sou alguém que vem para o culto e não tem a sua fé no Senhor. Mas não é só isso, irmãos. O Senhor fala que a palavra renova as nossas mentes. Somos filhos
somos servos, mas também somos soldados. Virão problemas em nossas frentes que deveremos, que o Senhor exigirá que venhamos resolver. Muitas das vezes, quando estivermos pregando, quando estivermos evangelizando, quando estivermos pregando a palavra do Senhor, muitos chegarão a nós e dirão: quem é você para me julgar? Quem é você para falar de Deus para mim? Quem é você para vir aqui e pregar sobre esse seu Deus? Mas o Senhor fala: vocês são filhos, vocês são servos, vocês são filhos do Senhor Altíssimo, que vão diante da batalha, que pregam, que fortificam-te. Coloque a couraça da justiça, o capacete da salvação, pegue a sua espada e o seu escudo da fé. Mantenha-se a posto, como um soldado deve se portar, e vá para a batalha. Aleluia. Irmãos, o Senhor exige de nós, isso é uma verdade. Mas muitos aqui já se perguntaram por que Deus exigia tanto do povo de Israel. Sabe por quê? Porque o povo de Israel era representante de Deus na terra. O povo de Israel estava ali para apresentar Deus ao mundo. Imagine, igreja, o povo de Deus na fornicação, no pecado, no adultério. Que exemplo estamos dando para o mundo? Eita, papai. Porque eu te garanto, se as pessoas que vivem assim não estão representando o mesmo Deus que eu e você estamos representando a pessoa. Não é o mesmo Deus. Aleluia. Quando lemos a Bíblia, percebemos que o Senhor, Ele pega muito pesado com Israel. E percebemos isso. Quantas vezes Israel perdeu uma guerra? Quantas vezes Israel foi castigado por peste, fome, espada? Mas por quê? Desobediência. Desobediência. Isso não significa, irmãos, que devemos ser perfeitos, porque perfeitos não vamos ser, pelo menos não aqui na terra. Mas que devemos de todo o nosso coração se achegar a Deus. Devemos negar a nós mesmos, enfraquecer a nossa própria carne, para que a graça, para que o Espírito superabunde em nossas vidas. É difícil. Quando eu era mais novo, eu ouvia isso de muitos pregadores. Eu dizia: Senhor, eu não sou perfeito, Senhor. Quero ficar em casa jogando videogame, que é melhor assim. Mas o Senhor olhou para mim e falou: você me aceitou como Deus? Aceitei, Senhor. Você sabe que eu comprei a sua alma com o meu sangue? Eu sei, Pai. Paulo vai falar, porque muitas vezes eu acredito que naquela época olhavam para a nossa missão e até hoje olham e falam: você é escravo. Sou escravo? Você é escravo da Bíblia. E Deus é esse que não te permite fazer nada. E Paulo mesmo fala: se é para ser escravo, que seja escravo de Deus. Porque pelo menos eu escolhi ser escravo do Senhor. O povo de Israel estava com medo, angustiado e desamparado. Eles ficaram 72 anos com o povo de Babilônia. Muito tempo. Olha quantos anos o povo de Israel teve que esperar para ver a promessa de Deus. Olha quanto tempo eles tiveram que esperar para ver a obra de Deus na vida deles, para se tornarem o povo que o Senhor disse que se tornaria. Quem sou eu? Quem somos nós para dizer como Deus deve agir? Em que momento o Senhor deve nos dar as coisas da terra? A palavra é o que nos vivifica, é o que nos liberta, é o que nos levanta, igreja. Eu acreditava, igreja,
que eu nunca conseguiria mudar a minha vida. Eu olhava para ela e falava para Deus: por que o Senhor insiste comigo? Sou um homem pecador, falho, Pai. Não seria mais fácil o Senhor me abandonar? Não seria mais fácil o Senhor me deixar? Eu já estive tão angustiado muitas vezes, eu desejei deixar o Evangelho. Eu desejei: Senhor, por que eu estou aqui? Por que não tira logo a minha vida, Pai? Mas o Senhor disse: porque eu disse para você que tem uma obra na sua vida. Eu disse que farei coisas em sua vida. O que necessita é paciência, é cuidado. Não é fácil, não é fácil. Eu não estou aqui para os irmãos para pregar o Evangelho fácil. Eu não estou. Eu disse para Deus: Senhor, que seja feita a tua vontade. E fale o Senhor e não eu, porque quem sou eu para falar alguma coisa? O Senhor está voltando, igreja. O Senhor está voltando para me buscar e para buscar os irmãos, para nos libertar desse mundo, para nos libertar da nossa carne. E temos que anunciar o Evangelho. Temos que anunciar o Evangelho. Guerras estão acontecendo. O amor do mundo está se esfriando a cada dia. Ideologias, doutrinas falsas, falsos pastores e pregadores. Já estamos no fim. Já estamos no momento de dores. Dores. E há de piorar, igreja. Eu sei que a gente sempre fala a Deus que o Senhor ajude o nosso país, que o Senhor, Pai, possa me dar felicidade, e o Senhor Ele dá. Mas o que a palavra fala? Que as coisas não mudam. Isso significa que no meio do caminho não haverá simplesmente momentos de descanso? Mas o Senhor, Ele simplesmente diz isso para estarmos preparados para a volta dele, preparados para sabermos que o Senhor já está às portas. Igreja, não é fácil, não vai ser fácil. O Senhor, Ele é quem nos guarda, é quem nos protege. Irmãos, uma coisa que eu acho interessante na Bíblia é que no final de Apocalipse, não sei se os irmãos já sentiram isso dentro da Bíblia. Quando eu terminei, irmãos, a Bíblia pela primeira vez, eu fiquei com feliz. Mas sabe com o que eu fiquei mais feliz, o que mais tocou no meu coração? Foi quando o profeta de Deus falou, minhas palavras, eu vou falar com as minhas palavras: eu já fiz a minha parte, agora é com vocês. O Senhor já fez o que devia fazer. Agora é a nossa vez de pregar, a nossa vez de evangelizar, a nossa vez de levar a palavra para muitas pessoas que necessitam. Mas hoje a palavra fala. O Senhor, Ele tem promessa. E quando o Senhor promete, o Senhor cumpre. Vai ser difícil, vai ser angustiante. Vamos ter medo e angústia no começo, mas no final tudo valerá a pena, porque o Senhor sempre mostra que é Deus de compromisso. O Senhor, Ele não vem cedo, Ele não vem tarde, Ele vem no momento certo, trazendo a bênção, trazendo a vitória, trazendo o que a sua alma e o seu espírito necessitam. Deus, Ele sabe o que você está passando, Deus sabe como tem sido a sua vida, Ele sabe quando você tem se sacrificado para o Evangelho, na sua casa, no seu trabalho, para a sua família. Ele fala que nada disso vai ser em vão. Espere, porque no último dia a trombeta irá tocar e todos nós estaremos na glória junto com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor está voltando, igreja. Como será, igreja, quando as trombetas tocarem e não já estivermos mais aqui? Quando olharmos para o céu e vermos a glória de Deus,
E o Senhor olhar para cada um dos irmãos e dizer: venham os benditos de meu Pai, pois as casas, as moradas já estão preparadas para as suas almas. Quão lindo será, igreja? Às vezes eu olho para o céu e pergunto: quão lindo será, Pai, a sua vinda aqui? O Senhor aos céus, nós ouvindo a trombeta, sendo levados. Primeiro os mortos se ressuscitarão, daí virá nós, e seremos insultos, levados ao céu, e seremos julgados de acordo com a nossa vivência na terra. Glória a Deus, aleluia. Eu falo para os irmãos: permaneçam firmes, não desistam. Está difícil, está difícil. Pode piorar? Pode. O povo de Israel achava que não tinha como piorar. Perdemos mais de guerras. Perdemos muitos filhos e filhas. Para a peste, para a espada, para a doença. Até em Reis o Senhor fala, quando Davi pegou, não com Betseba, e sim quando Davi queria enumerar a terra. Está procurando número, Davi? Eu não sabia de número, Davi. Não sou eu, meu Deus. Eu não garanto para você a vitória. Quanto você está querendo saber que tem em Israel? Ah, Senhor, eu quero saber se tem muitos. Então perca 72 mil. Naquele dia o povo de Israel estava afligido. E acredito que muitos olharam e falaram: não tem como piorar. Mas Deus não faz isso com a gente para nos entristecer. Ele não faz isso para abaixar o nosso ânimo ou fé. Ele faz isso para simplesmente dizer: filho, eu não corrijo sem motivo. Se eu os corrijo, se eu os castigo, é porque eu os amo. Não é assim que vocês fazem aos seus filhos? E os seus filhos aos seus netos? Porque eu os amo, porque querem que tenham uma vida, porque querem que cresçam como pessoas de bem. Eu também os quero mesmo. Aleluia, Deus. Aleluia. Igreja, só para simplificar, o que Israel passou não significa que Deus vai nos matar, não significa que Deus vai acabar com as nossas vidas, ou vai, não, Deus vai me entregar cativo para os meus inimigos. Não é isso. Muitas das vezes o Senhor fala isso dizendo sobre provas, perseguições, lutas espirituais, físicas, carnais, mentais, porque é isso que sofremos hoje. Isso há de muitas vidas, mas o Senhor fala: espere, porque a promessa já foi dada. Eu prometi, eu vou cumprir. Mas o Senhor está demorando demais, talvez o Senhor já tenha se esquecido de mim, então eu não esqueço. Quantos anos já se passou, igreja? Desde Jesus? 2000 anos. Deus ainda não nos esqueceu. Ele há de voltar e buscar a igreja de Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor.